Deus, queremos apresentar a tua filha nesta tarde. Que a tua palavra nesta tarde, Senhor, possa ser usada através de Deus, Senhor amado. Que a igreja receba, Senhor, a tua palavra. Pai, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado. Para ouvir esta mensagem. Jesus amado, fala aos nossos corações e não te cales, porque o que nós precisamos ouvir nesta tarde, não aquilo que nós queremos, mas o Senhor possa tratar conosco, meu Pai, quebrando todas as barreiras. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos felizes por uma vez mais estarmos reunidos na casa do Senhor. Glória a Deus Deus. continua tendo coisas extraordinárias para mim e para você. Quero desde já apresentar os meus agradecimentos a esta igreja, ao ministério desta igreja, a nossa irmã Eusimar, por me permitir estar com vocês nesta tarde, adorando ao Senhor a beleza da sua santidade. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é o tema que
triste e há dias que é muito quente. A gente precisa entender que na vida cristã também nós vivemos as nossas primaveras, em que a gente produz muitas flores e que a gente fica com um sorriso de orelha a orelha. Há tempos em que o sol escaldante parece que vai matar a gente. E há momentos que a gente passa por uma mornidão, um desânimo, um cansaço, uma coisa terrível. E há tempos que a gente fica congelado. Deus até fala, mas a gente olha na rua, desculpa e diz, não é comigo. Deus até cobre, a gente finge que não entendeu, a gente finge que não entendeu, mas na verdade a gente entendeu. A gente precisa entender que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela também viveu esse tempo. Quando a gente vê Atos 1, a gente vê uma igreja atemorizada, uma igreja apavorada. Por quê? Porque eles estão diante de uma cena que o coração, a mente ouviu, mas o coração não se preparou. E que cena é essa? O mestre, o amigo, aquele que formou os discípulos, aquele que direcionou a igreja, o que ele falou aconteceu. A gente vê Atos 1, o nosso Senhor Jesus subindo. Os discípulos até acharam que isso não ia acontecer. É aquela coisa que Deus fala pra gente que vai acontecer, e o tempo passa e não acontece, a gente descansa e diz, não vai acontecer. Deus mudou de ideia, o céu mudou de ideia. Jesus já tinha enfrentado o julgamento, já tinha ido para a cruz, já tinha vencido a morte, e Jesus continua por um tempo, depois de vencer a morte com os discípulos, lhe dando as últimas instruções. Aí parece que ele vai ficar para sempre. Aí parece que o amigo não vai embora. E a Bíblia diz que de repente, diante dos olhos deles, acontece uma cena que é extraordinária. Eles ficam paralisados vendo o Senhor subindo e as nuvens o encobrindo. E aí a ordem, o céu dá uma ordem, o céu manda que anjos desçam para despertar os discípulos que estão paralisados nesta última cena. Os anjos dizem, voltem para Jerusalém. Ou seja, não adianta ficar parado aqui. Não adianta ficar atemorizado, tem que voltar para o lugar em que ele determinou e saber esperar o tempo. Eles voltam para Jerusalém. Ô meu irmão, como é difícil viver o tempo da espera. Como é difícil viver o silêncio de Deus. Porque quando Deus nos promete, a gente acha que vai ser um piscar de olhos. Tem coisas que é um piscar de olhos, mas tem coisas que demoram muito. Pelo menos aos nossos olhos, demora muito. Eles voltam para Jerusalém porque há uma promessa. Fiquem em Jerusalém até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus, Você aleluia, fala, Jesus. como vai? Vocês estão orientados, mas ainda não estão revestidos. Ele tinha dito, eu vou para o Pai, quando eu for, eu envio o Consolador. Aí ele está dizendo, eu vou, o Consolador vem. Então pare e espere. Fique em Jerusalém. Eles vão para o cenáculo, ficam reunidos no cenáculo. A vida inteira a gente entendeu que era no templo, nunca foi no templo. Foi no cenáculo, até porque eles vão ficar 10 dias esperando. Mais ou menos 120 crentes. 10 dias dentro da igreja, acho que daria certo. Não daria certo? Eles estão apavorados porque mataram o mestre. Então eles não estão no lugar público. Eles estão no cenáculo. Nada mais é de que, na nossa linguagem hoje, seria uma varanda grande no segundo andar de uma casa. Seria uma varanda grande na casa da irmã Maria. Onde aconteciam os cultos. Onde acontecia a reunião. Eles estão reunidos no cenáculo na casa da irmã Maria. Passa-se um dia e não acontece nada. Está todo mundo atemorizado, as portas estão fechadas. Passa-se 2 dias e nada. Passa-se 3 dias e nada. É o tempo da espera, irmão. Não tem jeito. A gente não foge disso. A gente quer fugir, mas não dá para fugir. Passam-se os dias e parece que não vai acontecer. Aleluia. Vai fluir. E durante 10 dias eles esperam. Para mim e para você 10 dias é de repente. Para mim e para você 10 dias é de repente se alguém te disser
determinados. Eles estão paralisados e a Bíblia diz que quando chega no dia de Pentecostes, parecia que eles não tinham nada para comemorar. Parecia que eles não tinham motivo para se alegrar. Mas aí o céu olha para aquela igreja reunida e acontece o de repente. De repente, a Bíblia diz que de repente veio do céu. Aí a gente aprendeu que veio um vento. Não veio um vento. A gente tem que ler e entender o texto. Não é que de repente veio um vento. E por que é que não veio um vento? Porque lá dentro tem alguém que o vento já quase o destruiu. De repente veio um som. Está escrito no texto. De repente veio um som. Um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam reunidos. Imagine o barulho desse vento. Se fosse um vento de verdade, não ficaria ninguém dentro do cenáculo. Sairia todo mundo correndo, porque o som é de um vento veemente e impetuoso. E Jesus sabe que Pedro está lá dentro. Deus tem um compromisso com ele, não ia fazer isso com o coração dele. Acontece o derramamento do Espírito Santo. E quando eles são tomados, são cheios do Espírito Santo, vira-se a chave e começa uma nova estação. São cheios do Espírito Santo. Então agora é hora de abrir as portas. Agora é hora de abrir o cenáculo. E agora é hora de contar para todo mundo o que é que Deus fez enquanto a igreja estava no secreto. Então nós, como igreja, precisamos entender que tem momentos que a gente vai ficar sozinho no alto do monte. Tem momentos que a gente vai ficar só a igreja reunida dentro de um cenáculo. Mas quando de repente, quando a promessa, quando o tempo de espera finda e a promessa acontece, o derramamento acontece, aí é hora de abrir as portas. Glória a Deus, Eles aleluia. abrem as portas. E aqueles homens que adentraram no cenáculo, apavorados, agora não tem mais medo. Agora não tem medo da morte. Agora não tem medo da perseguição. Agora não tem medo daqueles que se levantarem contra eles. A Bíblia diz que o barulho foi tão grande que tomou toda Jerusalém. E aí, de repente, eles não precisavam sair para cumprir o ide por todo mundo, depois que forem cheios, ide por todo mundo, ide para Samaria, para Judeia. Não, para os confins, não precisa. A igreja, o povo está na porta. A igreja está cheia, está vivendo o cumprimento da promessa, está vivendo o recebimento do Espírito Santo. Aí o mundo vem, aí as nações vêm e param na porta para entender o que é que está acontecendo enquanto aqueles crentes oram no secreto. O que é que está acontecendo com a sua vida quando você acorda na madrugada e chama por Ele? O que é que está acontecendo na sua casa quando você se separa de todo mundo e chama por Ele? Aleluia. O mundo está do lado de fora, a igreja abre as portas. A Bíblia diz que Pedro toma a dianteira. E o que é interessante aqui, eles estão tão cheios do Espírito Santo que eles não precisam brigar para ver quem é que vai tomar o microfone. Eles não precisam brigar para ver quem é que vai ter oportunidade. Não, eles se levantam, Pedro vai para a linha de frente, mas está escrito que ele pega os irmãos e puxa
a Deus, aleluia. Está cheio do Espírito Santo, porque o Senhor diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito. E quando isso acontecesse, quando esse Espírito viesse sobre as nossas vidas, a gente voltaria a profetizar de novo. Quando esse Espírito vier sobre a nossa vida, a nossa igreja, a gente vai sonhar de novo. A gente vai ter visões de novo. A gente vai se alegrar de novo. É isso. É que Ele está dizendo para aquela multidão. E Ele prega dizendo: quem fez isso para a gente? Aqueles a quem vocês crucificaram. Tem ousadia, não tem mais medo de falar a verdade. E o discurso que Ele prega, a mensagem que Ele prega, é uma mensagem com tanta ousadia, que no final do discurso, alguém olha para Ele e diz: como é que a gente faz para viver isso? Meu Deus. Como é que a gente faz para receber isso? Como é que a gente faz para experimentar isso que vocês estão experimentando? Aleluia. Ele está dizendo: essa promessa é para mim, é para eles, mas é para vocês, e é para os nossos filhos, e é para aqueles a quem o Senhor ainda vai chamar. Ele está dizendo: a bênção não está retida a nós, mas precisa saber, precisa aprender a passar pelo tempo da espera. Só que quando eles são cheios do Espírito Santo, há um propósito, é uma unção derramada. E é nisso que nós, como igreja do Senhor, estamos nos perdendo. Qual é o propósito da unção? Vocês vão ficar em Jerusalém, vocês serão cheios, e depois que vocês forem cheios, vocês serão testemunhas. Testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então há um propósito na unção.
de verdade para mudar a sua história é o tempo. Então o que ele está fazendo? Uma transferência de unção. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta aí, anda. Glória a Não Deus. parou por aí. Levanta e anda, não parou por aí, porque o moço nunca andou. O moço não sabe o que é ficar de pé. Então, se ele diz apenas levanta e anda, o moço vai ficar paralisado. Eles têm que ir além, eles estendem a mão e tocam no moço. A gente está falando de um moço que está sentado no chão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A gente está falando de um moço que está empoeirado. A gente está falando de um moço que provavelmente está mal cheiroso. Mas a igreja que tem a unção do Espírito Santo não se importa com isso. O que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. O paralítico se levantou. Agora não é mais o tempo da espera. Agora não é mais o tempo de receber, já recebeu. Agora é hora de viver um propósito. É um novo tempo, é viver um propósito. Não adianta encher e ficar paralisado, porque a unção vai estagnar e de repente vai amortecer e quando você vê foi embora. Mas quando você põe em prática, você vive um propósito, quanto mais você distribui, mais você recebe. O moço se levanta, é curado, vai para o templo. A ordem é levanta e anda. Está escrito que o moço levanta, anda, corre e salta. Percebe que quando a gente dá uma ordem em nome de Jesus, o Senhor vai sempre além? Ali começou o crescimento da igreja. Ali começou numa única pregação, 3.000 almas se convertem. Numa próxima pregação, 5.000 almas se convertem. Então a igreja que antes estava em quase 120 pessoas, agora já é 5.000, agora já é 3.000, já é 8.000 e a igreja vai se expandindo. Mas a gente precisa entender que a unção atrai adversários. Toda unção tem propósito, mas toda unção atrai adversários. Aleluia. Se a gente não se preparar para esses adversários que vêm, a gente para pelo caminho e ainda diz que Deus não está com a gente. A unção que veio sobre a igreja, o impacto que veio sobre a igreja, começou um tempo de crescimento extraordinário e a notícia se espalhou. E quando a notícia se espalhou, chega nas sinagogas, chega nos doutores da lei, chega nos homens
e fazia o cavalo sair correndo, arrastando as mulheres para elas negarem Jesus. Ele diz que torturava os crentes para que eles negassem a Jesus. A gente não consegue imaginar na nossa pequenez, a gente não consegue imaginar o que é isso. E ele persegue tanto a igreja em Jerusalém, que alguns crentes começam a sair de Jerusalém tomando outros caminhos.
cidade. Eles entram na cidade e vai para a casa de Judas e o moço fica hospedado lá. O valente, o touro bravo, aquele que respirava a trombas, aquele que respirava a perseguição, aquele que tinha cheiro de morte, agora é só um moço carregado por alguém e entra na casa de Judas. E a Bíblia diz que ele entra e ele não come, ele entra e ele não bebe, ele entra e já entra em consagração, porque o que é que ele ouviu? Lá na cidade te dirão o que é para você fazer. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vem para o mundo e Deus nos diz assim: eu vou te dizer o que você vai fazer, eu vou te revelar o propósito que eu tenho para a tua vida, eu vou te revelar o que é que você vai fazer com esse chamado. A gente vai para casa e cruza os braços, a gente senta diante da televisão, a gente fica no portão, a gente vai para a internet, mas a gente não cuida para que o que ele falou aconteça. É lá na cidade que você vai saber o que é que vai acontecer, o que é que o céu espera de você. Você está aqui nesta tarde entendendo que você tem um chamado, que você não foi escolhido por acaso, você foi escolhido com um propósito. Mas se você sair daqui e lá na sua casa você se perder disso, não vai acontecer nada. Não vai. Por isso que tem um monte de crente que levanta e cai, levanta e cai. Aí você ele fala: gente, eu orei nesse irmão ontem, ele chegou derrubado, eu orei para ele e ele ficou bem, e hoje ele foi embora bem, e hoje não estou quebrado. É porque foi para casa e não cuidou daquilo que ouviu no caminho. A ordem é vai para Damasco, porque lá vão te dizer. Então, se vão te dizer, você precisa se preparar. O moço fica 3 dias em consagração. Enquanto ele está orando, o céu se manifesta a ele de novo. O céu se manifesta a ele. E lá dentro da casa de Judas, o que é que o céu diz? Qual é a mensagem do céu? Fique aí. Porque vai vir aqui um moço chamado Ananias. E ele vai te dizer o que é que você vai fazer. Fique aí. A gente entende isso quando Deus fala com Ananias. Deus chega para Saul e diz: fique aí. Ananias vai entrar, vai pôr a mão sobre os seus olhos e vai te dizer o que você vai fazer. Aí Ananias está lá dentro da cidade, provavelmente está orando, porque o homem de Deus sabe da perseguição, não sabia do encontro no caminho, sabe da perseguição, porque essas coisas chegam depressa, sabe que o perseguidor está vindo, então ele está orando, e aí o céu se manifesta dentro da casa de Ananias. E aí o céu, o Senhor chama Ananias e diz: Ananias! Ananias, a gente percebe que Ananias é um moço da comunhão com Deus. Porque você não vê Ananias desesperado, ele não fica desesperado. O Senhor chega e chama ele por nome. E o que é que ele diz? Eis-me aqui. É natural. O relacionamento dele com Deus é uma coisa natural. Ele ora e Deus vem e fala com ele. O Senhor olha e diz: Ananias, ele diz: eis-me aqui. O Senhor diz: levanta. Então a gente entende que esse moço está prostrado. Não é prostrado paralisado, não é prostrado de joelho. Levanta
coisa que vai. Porque quanto mais a gente briga com Deus e a gente fica fazendo pirraça, só complica pra gente. Porque no final a gente vai ter que ir de qualquer jeito. A gente esperneando, a gente chorando, a gente se arrastando, a gente vai ter que ir. Então qual é o segredo? Deus mandou, respira fundo e vai. E vai. Mas a gente fica brincando, dizendo, não vou. Não, parente eu não falo. Não, para quem for, também não falo. Mas se Deus mandou falar, você só tem que abrir a boca e falar. Ananias se levanta e vai. Eu imagino quantas orações Ananias fez até chegar na rua chamada direita. Eu imagino a velocidade do moço, porque correndo não ia. Eu imagino a velocidade do moço. Quanto mais perto chegava na casa de Judas, aquela história assim de vou, não vou. É ser humano igual a gente. Eu vou, não vou, eu falo, não falo. Ah, deixa eu amanhã. Não, deixa que o outro fala. Não, ele vai pensando, mas ele vai. Ele vai comendo, mas ele vai. E aí quando ele entra lá, ele já está tão envolvido com Deus, que ele já chega e diz, irmão Saulo, sabe aquele sinal que a gente precisa do céu? Se responder, se eu der para o Senhor responder, é irmão. Se não responder, é primo. Sabe aquela coisa que você chegar e dizer, irmão Saulo? Aí vai ver a reação. Se o moço enfurecer, a gente corre, porque o céu tinha dito para ele que o moço não está enxergando. Então, se o moço não está enxergando, e ele tem uma atitude de nervosismo, dá tempo de passar. Aí ele chega e diz, irmão Saulo. Aí ele diz assim, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, olha só a conexão do céu. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me mandou vir aqui e botar a mão sobre você. Consegue ver que Deus está tratando ao mesmo tempo com duas pessoas? Ao mesmo tempo? E aí quando ele chega e ele põe as mãos para que o moço seja curado, a Bíblia diz que as escamas saíram dos olhos do moço. 3 dias de jejum, 3 dias esperando, 3 dias vivendo na escuridão, 3 dias tendo um tempo para ter uma intimidade com Deus, porque o que Deus queria com ele era grande demais. E quando ele põe a mão sobre a vida dele, as escamas dos olhos caem, ele volta a enxergar. E aí quando os olhos se abrem, aí ele recebe a missão. Aí ele entende um propósito, porque as coisas de Deus é assim, é de degrau em degrau. Glória a Deus. Se a gente não entender, se a gente pular um degrau, a vida corre. A gente viu um monte de gente que está aqui e já quer pular lá em cima. E aí, passa 2, 3 meses, você não ouve mais falar do irmão, porque pulou etapas. Não dá para pular etapas. E Jesus podia ter dito para Saulo no caminho o que ele ia fazer, mas não foi assim, porque ele precisava jejuar. Ele precisava desenvolver uma intimidade com quem estava chamando ele, porque você não pode obedecer a uma ordem. Você não pode ser vaso escolhido e cumprir um propósito se você não sabe quem é que está te mandando. Senão você não conhece quem é que está te enviando. Se você não
Saulo ia vencer o leão da tribo de Judá? Não tinha jeito. Não tinha jeito. Então o céu olha para Ananias e diz: não, ele é vaso escolhido. Você vê ele como perseguidor, eu vejo como vaso escolhido. Ananias não tem jeito, passa as ordens, as coordenadas, o moço é cheio do Espírito Santo, e quando ele se levanta dali, aí ele vai viver um processo, seguindo os passos de Jesus e entendendo como será difícil padecer pelo nome de Jesus. Porque a gente não entende quando o Senhor apareceu para ele no caminho e diz assim: duro será para ti recalcitrar contra os agrilhões. Sabe o que Deus estava dizendo? Para a gente às vezes fica tão difícil, a gente tem umas palavras que a gente não entende. Sabe o que o céu está dizendo para ele? Você medir força comigo? É literalmente você dar coisa em direção a algo bem pontiagudo. Na nossa linguagem brasileira, a gente fala assim: nossa, o fulano está dando burro enquanto faca. O Senhor está dizendo: quando você fizer força contra mim, você está fazendo força contra agrilhões. E cada vez que você chutar, cada vez que você tentar uma coisa para poder impedir o que eu tenho na sua vida, você só vai se machucar. Você só vai se machucar. É Deus dizendo: o céu decidiu, você vai ter que cumprir. O céu decidiu e você vai ter que se encaixar nisso. Então, quando o Senhor está dizendo: ele para mim é vaso escolhido, tente imaginar uma cena assim. O mundo, na verdade, é uma grande olaria. Você consegue ver isso? O primeiro homem trouxe 2 homens. Uma olaria. Ali começou a grande olaria de Deus. O ser humano, todos nós somos vasos na mão do grande oleiro. Alguns vasos se perderam no caminho. Alguns vasos se perderam na mão do oleiro. Alguns vasos se quebram em cima da roda. E alguns vasos tentam se esconder do propósito. Mas todos nós fazemos parte dessa olaria. Então imagina esse monte de vaso e Deus lá de cima fazendo a seleção. Já viu quando uma dona de casa está fazendo feijão? Que está bom para um lado, o que é lixo para o outro lado. O que está bom para um lado, o que está murcho para o outro lado. Isso é escolher. Então é Deus entrando na sua olaria e separando os vasos. Porque lá dentro tem vasos para honra e tem vasos para desonra. Então eu e você fazemos parte dessa olaria. Eu e você somos vasos escolhidos por Deus. A gente precisa entender como é que a gente vai viver isso. A gente vai fazer como Ananias e tentar dizer: Senhor, é difícil o negócio, eu for lá, vou morrer, o homem quer matar todo mundo. Ou a gente vai dizer: eis-me aqui. A gente vai. A gente tem medo, mas a gente vai. Às vezes a gente está machucado, mas vai assim mesmo. A gente está meio perdido, mas a gente vai assim mesmo. Mas tudo que a gente precisa é manter uma vida diária de comunhão com Deus. Estamos nos perdendo do nosso chamado, porque estamos nos perdendo de quem nos chamou. Ele mandou a gente fazer de um jeito, a gente está tentando fazer de outro jeito. A Deus está mandando a gente impor as mãos, a gente está fugindo da imposição das mãos. Nós estamos modernizando demais. E na verdade a história é a mesma. A gente só precisa entender que fomos chamados com um propósito. Então, se você veio aqui buscar uma unção, você vai receber, já recebeu a sua unção, mas entenda que essa unção tem propósito. Não fuja disso. Eu quero que você coloque de pé nessa tarde. Aleluia. Nós vamos orar juntos. Quando você tiver a oportunidade, leia Atos 26. Quando você tiver a oportunidade, leia Filipenses 3. E você vai entender bem melhor tudo isso que nós ouvimos aqui nesta tarde. Tudo isso que você tem ouvido nesses dias. Paulo se levantou como vaso escolhido por Deus. Se levantou como um dos maiores pregadores de todos os tempos. Quando você lê Atos 26, que ele está explicando para o rei quem é ele, de onde ele veio, ele olha para o rei, conta a visão, o rei fica tão aterrorizado com tudo que ele diz, que o rei olha e diz para ele assim: você está tentando me converter à sua religião? Ele diz: quem dera que todos se convertessem ao cristianismo. Ele passou por muita coisa, não foi fácil. Não foi fácil. Se tem um moço que sofreu por causa do evangelho, foi Paulo. Mas se tem um moço que trabalhou com o moço para o céu,
abriu o seu coração, o Espírito Santo entrou e deu a ele sabedoria, deu a ele autoridade, e deu a ele graça para entrar em lugares que ninguém conseguia entrar. Estamos aqui nesta tarde para receber de Deus essa ousadia, esse passaporte para entrar em lugares que ninguém consegue entrar. Eu preciso que você feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus nessa tarde. Nós vamos entregar a nossa vida na mão do Senhor nessa tarde, porque fomos chamados pelo Senhor, fomos escolhidos pelo Senhor, fomos marcados, fomos selados pelo Senhor, para vivermos um tempo extraordinário. Que o desejo do seu coração seja chegar mais perto de Deus, que o desejo da sua alma seja viver os processos na presença de Deus. Não sei se você está na primavera, no verão, no outono, no inverno, mas entenda os processos que você está vivendo e entre naquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua história. Pare de dar desculpas, não, quando Deus me curar eu vou. Não, quando Deus me libertar eu vou. Não, quando Deus salvar meu marido eu vou. Quando Deus salvar minha esposa eu vou. Quando Deus mudar meu filho eu vou. Não, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Enquanto você faz para ele, o céu faz para você. Feche seus olhos, apresente a sua mão, o seu coração ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor, estamos aqui nesta tarde, porque somos vários escolhidos pelo Senhor. Sabes que não tem sido fácil, Deus. Não tem sido fácil. Há dias em que o céu é escaldante, mas também há dias que o frio é tremendo, que chega a congelar os nossos ossos. Há dias, meu Senhor, que produzimos muitos frutos. E há dias que parece que até o pouco que nós produzimos cai das nossas mãos. E parece que tudo dá errado. Mas estamos aqui para entender os tempos. Há tempos em que somos abraçados, amados e queridos. E há tempos que somos rejeitados, convidados a se retirar. Às vezes vivemos um tempo de humilhação. Às vezes vivemos um tempo de vergonha. Às vezes chegamos em um lugar e as coisas parecem que está dando tudo certo. E quando a gente chega, parece que deu tudo errado. E a gente não entende o processo. Mas nessa tarde nós te pedimos ajuda-nos, ó Deus, a viver o tempo do Senhor, a viver o propósito do Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa história. Aplanta diante de nós o teu caminho, aplanta diante de nós, meu Deus, o teu caminho santo, para que possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Precisamos de ferramentas novas, precisamos de nova visão, precisamos da autoridade do alto do céu para entrar nesses lugares tão difíceis, para